Olá, muito bom dia. Hoje, antes de começar a falar qualquer coisa aqui, eu achava bom a gente dar uma respirada sempre antes de você colocar a sua atenção em algo, dá uma respirada antes, ou duas ou três, e veja se realmente é aquilo onde você quer colocar a sua atenção. Eu já me preparei antes, mas você pode fazer aí mais algumas respirações. E a respiração, quando você para respirar, Então, quando você para respirar, você se conecta com a fonte, né? Pode ver. Quando a gente tá bravo, quando a gente tá bem desalinhada, a gente nem respira. A gente fica aquela respiração curta, né? Então, uma das coisas que eu aprendi é parar e respirar, porque aí as coisas ficam mais claras depois. Então, a respiração aí é uma ótima ferramenta de conexão, né? De alinhamento. Então eu vim trazer um pouco de uma reflexão aqui sobre esses últimos aí acontecimentos que eu tenho percebido, eu tenho uma percepção aguçada, né, principalmente energética, e eu percebi esses dias assim, uma energia mais conflituosa. E hoje pela manhã, uma meditação que eu faço, né, tem um grupo de meditação e foi falado mesmo que a energia mesmo dos humanos deu uma caída. E eu pude sentir, inclusive, ontem foi um dia que eu senti bem forte essa energia. E é sobre isso que eu vim falar. Então, talvez você tenha sentido também, né? Provavelmente você também tem uma certa sensibilidade, porque senão acho que você nem estaria ouvindo essa mensagem. E você pode ter percebido uma irritação, ou tristeza, ou eu percebi a irritação mesmo, muito, muito forte. E aí, como que começa isso, né? Então, eu tenho que contar um pouco o meu processo, porque isso pode ajudar também a você identificar aí como que você entra, né? Como que a gente entra nessas energias, né? Mais densas. E ontem eu acordei já mesmo com uma sensação já um pouco mais esquisita. E quando acontece isso, então eu tenho as minhas ferramentas, né? As minhas ferramentas de alinhamento. Então, toda vez que eu percebo, eu já vou lá na minha caixinha de ferramenta e já vou procurar. E eu gosto muito das meditações, de alguns áudios que eu escuto, então eu me centralizo. Só que quando a gente entra nessa energia, você não consegue. É impressionante como quando você tá naquela energia que você já entrou, você tenta fazer as coisas que você sabe que vai te fazer bem, mas fica uma coisa que você não consegue. Às vezes eu não consigo colocar, por exemplo, no meu Spotify e escutar uma música. Aquilo me incomoda. E ontem eu pude perceber muito, muito claro isso. Essa sensação mesmo de incômodo. Bom, então, para explicar como que isso pode acontecer, né? Então, eu vou dar o meu exemplo aqui. Já percebi que a energia estava, né,
sentir, mas eu já faço, né? Toda manhã eu faço minhas meditações. Antes de eu levantar da cama, eu abro o olho assim, eu já coloco, né? Porque eu sei que aquilo é importante para mim, para eu manter, né, a minha energia boa. E antes de dormir. Então, isso já é minha rotina. Acordar, colocar um mantra, uma música, uma meditação. Às vezes eu fico até algum tempo, aí só depois eu saio da cama. E deitei, eu também coloco. Então, isso já faz parte. Ontem eu percebi que estava mesmo assim, e aí eu já coloquei, eu tenho uma playlist de músicas, né, que me animam. Então eu tenho essa playlist que eu gosto de colocar essas músicas, e tem também, até no YouTube eu vi, músicas que elevam, que aumentam a vibração, umas músicas, letras muito boas mesmo, então eu tava me sentindo super bem. Aí eu, né, tinha que fazer algumas coisas, eu fiz, e aí eu liguei a televisão para assistir. Tem um programa que eu gosto de assistir, só que ontem tava muito uma energia de conflito, né? As notícias, e eu comecei a assistir, comecei a colocar a minha atenção naquilo. E realmente, né, gente, a gente sabe como é que tá o mundo aí, como é que tá as coisas. Quando a gente começa a ver, a gente já percebe. Enfim, eu comecei a ver, comecei a olhar. Ai, deixa eu ver o que o outro falou e tal. Sabe essa... E aí o que a gente precisa saber é que toda vez que você coloca a atenção em algo que você sabe que aquilo não vai contribuir em nada com a sua vida, e você coloca a sua atenção, é como se você tivesse colocado vários receptores, aberto vários receptores, e tudo aquilo, não só o que você está vendo, mas todas as intenções daquilo, daquelas pessoas, muitas informações, principalmente para as pessoas que têm aí alta sensibilidade, a gente capta tudo, você vai estar captando. Resultado, eu comecei a ficar irritada, fui levar minhas cachorras para passear, comecei a ficar com raiva das pessoas, e tinha acontecido até algo uns dias atrás que me deixou irritada, e aquilo veio à tona e eu comecei a ficar muito. E aí eu comecei a ficar muito brava e assim, com raiva mesmo, com raiva das pessoas, sabe? Sim, eu senti realmente aquela energia toda. E aí você vai alimentando. Assim, meio que inconsciente, mas no fundo você tá vendo, só que é uma coisa que entrou, né? Tipo, você deixou entrar. É como se tivesse entrado uma pessoa chata na sua casa e depois para você tirar é complicado. Então, peraí. E aí, o que eu vim, né? Eu tive que fazer eu fiquei à noite assim, e aí eu acordei de madrugada, né? Tive alguns sonhos esquisitos, e aí eu coloquei lá vários áudios, várias meditações, fiz uma limpeza energética aqui em casa, né? Eu tenho um áudio para isso. Fiz uma limpeza energética, fiz uma limpeza em mim e me conectei de novo com a luz. Pela manhã eu fiz essa meditação com esse grupo, e aí realmente, né? A energia tá complicada. E aí o que eu venho dizer aqui? Cuidado com essas distrações, cuidado com as portas que você abre aí. Às vezes, né, uma coisa parece tão sem perigo, né? Ah, deixa eu só ver isso daqui. E aí aquilo é a brecha necessária. Você colocou ali a sua atenção, aquilo começa a entrar, e aí você vai. E aí a gente sabe que é igual uma bola de neve, vai desencadeando várias outras coisas, né? A gente sabe quando a gente tem um dia que não começa muito bem, você começa a entrar, né? E a gente sabe que se você não parar, é a mesma coisa de uma estação de rádio. Se você não parar e falar assim, eu preciso trocar essa estação aqui não tá. É a mesma coisa que um canal, eu preciso tirar desse canal.
Quando eu tô ali assistindo, se eu falasse assim, nossa, deixa eu tirar desse canal, não vou ver isso, como eu sempre faço, não teria acontecido. Mas eu tô até aproveitando tudo isso que aconteceu para vir trazer aqui. Como que a gente deixa entrar? E se a energia, a psicosfera tá densa e negativa, e qualquer brechinha já começa a ser uma avalanche. Então, essa mensagem, principalmente para essas pessoas que também sentem, sabe? Não sabe explicar. Nossa, eu tô triste, não sei o que, eu não tô sabendo explicar. E aí, o orar e vigiar. Desde a hora que você acorda, olha tudo que você tá fazendo. O que você tá pensando? Ah, você veio conversar com uma pessoa, a pessoa já falou uma coisa, você já meio que entrou naquilo. Para, silencia, coloca uma música, respira. Use as ferramentas aí que você tem para voltar, mudar de canal e voltar para o seu alinhamento. Porque, gente, vamos todos nos ajudar. E a melhor forma de ajudar aí, né, o planeta é estando bem, estando alinhado, estando com uma energia que possa contribuir positivamente, né? Tudo que não precisamos mais é de mais pessoas aí estressadas, irritadas, raivosas, espalhando aí ódio pelo mundo. Então, se ajude porque você está ajudando aí muito mais do que você imagina.